Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao Set Point Podcast, o canal que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti e eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, irmão? Fala Feijão, fala galera. Hoje nós vamos usar, hein? Caderno Hoje e nós vamos caneta usar na pra mão, caramba. vamos usar bastante. Bora falar de voleibol, retrospectiva e muito mais. É isso aí, o Peter já deu a deixa e hoje é o último episódio do ano de 2024, o episódio número 40. Caramba, a gente vai falar por que a gente está gravando esse episódio. Mas antes de eu falar o objetivo desse episódio aqui, a gente vai falar da Nexus Next, né? Que, pô, é nosso parceiro, cara, é nosso parceiro Lucas Negrin, que acreditou no nosso projeto quando tudo era mato, que nem ele mesmo diz. Então, a gente tem essa parceria aí com a Nexus Next, que é uma empresa que é especializada em serviços migratórios para brasileiros que querem fazer a sua vida aqui nos Estados Unidos. Então, se você tem a vontade de investir, morar, de vir trabalhar aqui nos Estados Unidos, entre em contato com o Lucas Negrin. O QR Code vai ficar na tela o episódio todo e fala que você ouviu essa mensagem lá no Set Point Podcast que o Lucas vai te dar uma atenção especial. E como a gente não podia faltar a voz do Peter Zé Bonitinho aqui falando das quantas possíveis maneiras de vir para os Estados Unidos, Peter Bristotti. 187. Au, au. Já virou tradição aqui no Set Point Podcast a 187. Eu não sei fazer, o Peter é o mestre nisso. É isso aí. Entre em contato com o Lucas que ele vai te dar uma atenção especial. Então, o objetivo desse episódio aqui, que é o último de 2024, número 40, cara. A gente começou esse podcast em maio de 2024 e a gente gravou 40 episódios. Cara, que caminho legal. É para a gente aprender novamente, que é o objetivo número um desse projeto aqui, que a gente sempre aprende. O Peter sempre fala que você tem que ter o seu caderno e caneta na mão, e eu já estou no meu segundo caderno, e a gente pegou todas as anotações que a gente fez, as principais que a gente achou mais legal de cada episódio. Então a gente vai citar todos os convidados que a gente teve aqui no Set Point Podcast em 2024 e a gente vai trazer as lições que mais nos chamaram a atenção de cada episódio. Então a gente vai aprender novamente e essa é uma bela maneira da gente homenagear nossos convidados que a gente teve aqui nesse ano, né, não, Peter Bristotti? Exatamente. E um insight, ó, a gente já fala de insight toda vez que a gente tem um Uhum. convidado, e essa tua primeira fala aí já deu aquele insight que a gente sempre faz, né? Nós, professores de educação física, especialmente aqueles que estão na liderança de projetos, no final das nossas temporadas, e esse é o final da temporada do Set Point Podcast 2024, a Uhum. importância daquele momento que você senta e olha para trás e se avalia. Então a gente tá meio que fazendo isso um pouquinho, nós vamos olhar para trás nessa temporada, nós vamos refletir as principais lições, aquilo que ficou marcado pra gente, e talvez seja até uma maneira de quem tá chegando no podcast, de assistir esse episódio e falar: "Putz, eu quero ver isso aqui, quero ver aquilo lá", Exato, e exato. aí você vai lá no episódio e assiste ele na íntegra, ouve ele na íntegra. É Então, isso aí. bora refletir e puxar pela memória como é que foram esses 40 episódios. Putz, cara, 40 episódios. Quando a gente começou esse projeto, a gente não imaginava que ia ser tão bom. A gente imaginava que ia ser legal, claro, que a gente ia aprender, que a gente ia se divertir, mas olha, tomou uma proporção que a gente não imaginava e a gente é muito grato por todo mundo que assiste, todo mundo que nos ouve lá nas plataformas de áudio também. E todos os feedbacks que a gente recebeu foram espetaculares, espetaculares. Então, para quem nos ouve, nos assiste, muito obrigado mesmo, de verdade. A gente tem uma grande alegria e uma grande responsabilidade em fazer esse projeto. Mas vamos lá, vamos entrar nos episódios. Hoje 40 vezes maior do que foi em maio a Exato, responsabilidade. exatamente, exatamente. E ela se multiplica em progressão geométrica, eu diria. Porque, Rapaz. olha, é muita, muita coisa boa. E a gente está representando todo mundo que a gente convidou também, então a gente leva isso muito a sério.
apesar da gente fazer algumas brincadeiras aqui, a gente leva voleibol e aprendizagem muito, muito a sério mesmo. Você sabe que Ó, eu estava vendo outro dia alguns episódios, eu falei: "Cara, a minha risada eu acho a minha risada engraçada, quando eu dou risada da minha risada". é isso aí, é isso aí. E eu tava vendo o episódio número 1, acho que foi a semana passada, talvez. Como a gente melhorou, hein? Falando aqui, a gente melhorou pra caramba. O episódio Um número 1 pouquinho, foi um desastre. melhorou um pouquinho. O episódio número 1 teve conteúdo legal e tal, mas em questão de oratória, a gente teve o Vabo, né, que falou muito de oratória. Em questão de oratória, a gente estava muito cru, e ali foi meio que, meio orgânico, e a gente melhorou bastante nesses nesses 40 episódios. Mas tudo bem, vamos deixar isso é segundo plano, o que importa é a gente aprender. Então, vamos lá. Então, falando já do episódio número 1, a gente falou dos objetivos desse projeto, que é aprender. A gente tem o número nosso a gente começou esse projeto por uma questão mais egoísta, de querer aprender, nós 2, né, Mais pessoal, é. queremos aprender, mas também de compartilhar conhecimento com a galera, né. Então Mano, teve muito, muito aprendizado, e a gente vai falar exatamente disso aí, e a gente vai fazer a dinâmica que a gente vai fazer aqui hoje, cada um vai trazer um insight de um episódio. Então eu vou falar dos episódios ímpares e o Peter vai falar dos episódios pares. Então a gente vai fazer esse bate-bola e, claro, bater um papo sobre os insights. e você sabe que eu acho que o mais legal desse primeiro episódio foi que, assim, né, nós 2 gostamos muito de aprender, né, o tempo inteiro. Uhum. E aí, quando a gente teve a ideia de fazer o podcast, eu falei: "Por que que não a gente pode enquanto a gente aprende, a gente oportuniza que outras pessoas aprendam também". E foi Exato, exato, simplesmente essa a ideia, né, e exato. tem sido muito legal, meu, tem sido Muito, muito, muito legal. Então muito. vamos lá, o episódio número 2 nós falamos com o grande coach, hoje coach Diogo Silva. Ó, Diogão, Diogão, um espetacular. grande abraço para você, cara. E ele falou da importância de ser voluntário, né, que ele Uhum, chegou à posição de head coach aqui nos Estados Unidos, obviamente falamos sobre a história dele como atleta, uma história linda, mas a importância de ser voluntário quando ele chegou aqui nos Estados Unidos, e que isso contou bastante para que ele chegasse na posição de head coach que ele tem hoje. E muitos outros convidados falaram disso também, né, de ir lá aprender, bater na porta, isso foi muito legal. Uma outra coisa que foi muito legal que o Diogo falou, foi dos níveis ótimos de estresse que a gente precisa estar, né, a gente precisa estar ali, não pode ter nem tão pouco estresse, porque aí você não se mexe, mas também não pode ter demais, senão você uhum, fica, né, muito surpreso e você não consegue sair do lugar também. Então, aquela curva do sino, né, muito legal. Do sino, né, níveis muito baixos de estresse, aí a gente vai aumentando, chega no nível que a gente tem um nível ótimo de estresse e a partir daí a gente começa a cair. Então esses níveis, achar o nível ótimo de estresse. E, também falou para quem se interessa, como é liderar um programa aqui nos Estados Unidos, né, um programa uhum. universitário. E, por fim, a importância de ser empático, né, de se ter empatia, de dar o exemplo, de educar as atletas, os comandados, na verdade, e muito, muito legal. Foi muito legal esse episódio com o Diogo. Muito. Voltem lá no episódio número 2 com o grande Diogo Silva. Diogão, um grande abraço para você, meu irmão. Aí fomos no episódio 3 e tivemos um olímpico. É, meu amigo. Leandro Visotto, assistente lá na University of South Florida, Primeiro campeão, olímpico, o primeiro primeiro olímpico. olímpico que a gente teve. E o Vissotão falou pra gente da história dele e ele relatou, né, que a ascensão dele foi muito rápida e como isso não necessariamente é uma coisa boa, né? Ele passou por alguns momentos difíceis na carreira dele por ter eh, se tornado um atleta de alto nível muito, muito rapidamente pela altura, por toda a capacidade que ele tinha, e isso trouxe para ele alguns desafios. Mas ele, Especialmente quando diz respeito à saúde mental, né, ele saúde falou bastante mental, disso. que a gente trouxe à tona aqui várias vezes, e a gente vai falar mais disso também em relação a outros episódios. E ele falou também que quando ele fez a transição para cá, ele ele até disse que, aqui ninguém liga se você é medalhista olímpico, os caras querem ver resultado.
e ele destacou a importância de estudar e se preparar como um técnico aqui nos Estados Unidos. E o cara, pô, tá voando, né? Foi campeão da conferência lá, o time dele é bom pra caramba. E ele falou que liderar é simples, mas não é fácil. É, meu amigo. Liderar é simples, mas não é fácil. Que bela frase de impacto do Vissotão. Vissotão, beijo, meu irmão. Valeu aí. Beijo no coração, Vissoto. Obrigado, meu. Depois a gente teve um dos episódios mais vistos do podcast, que foi com o grande Fábio Correia. Nosso Fábio, mestre mentor, Fabião. Fabião é monstro. você é professora de educação física, você não pode deixar de assistir esse episódio, porque foi uma masterclass Foi. de professor de educação física, para como dar aula, o que a gente precisa saber, né, o conhecimento do professor, né? Uhum. E as duas coisas. Diga-se de passagem, foi o episódio mais assistido no YouTube. Ah, tá vendo? Número Olha de lá. visualizações. Exatamente. Aí o que ficou mais marcado para mim de todas as pérolas que ele falou foi o primeiro, que a gente precisa considerar os três mecanismos de performance em absolutamente tudo que nós fazemos, né? O mecanismo perceptivo, então perceber o que está acontecendo ao nosso redor, a partir disso, tomar uma decisão do que eu vou fazer, e aí o Uhum. mecanismo efetor. E a gente peca muito, ainda peca muito, em focar muito no mecanismo efetor, e a gente deixa de lado a leitura e a tomada de decisão, e aí o que resulta isso? Nós criamos as famosas bestas Bestas esplêndidas. esplêndidas. Nós não queremos que os nossos atletas se tornem bestas esplêndidas. O que significa isso? É lindo ver o atleta tocar na bola, aquela coisa, né, a técnica de livro-texto que a gente fala, né? Mas quando se coloca numa situação de jogo em que a imprevisibilidade acontece, aí o resultado não é tão bom porque o atleta ele não foi estimulado a ler o que está acontecendo e a tomar a decisão. Uhum. Então, isso é o que ficou mais assim enfatizado na minha memória sobre o grande episódio com o maior ainda Fábio Correia. Eu diria que bestas esplêndidas é a expressão top um do nosso podcast, cara. Exatamente. Maravilhoso. Fabião, Maravilhoso. querido, Fábio é beijo no demais. coração, muito mais sucesso para você e já de novo convidado para voltar. Exatamente. Fabião é espetacular. Bom, aí a gente teve um episódio com o Edu Gonçalves, o famoso gordo. Foi o nosso episódio número 5 e ele é um técnico de humanas. Ele falou, né? É Ele um é técnico técnico de de humanas. humanas e é muito legal o tanto que ele se preocupa com a parte humana mesmo do atleta. E ele falou, trouxe a expressão quanto melhor, melhor, que aí tá nos top, certeza nos top 10 aí do nosso É, podcast, né? A gente já exatamente. Não é usou, quanto mais melhor, quanto exatamente. melhor, melhor. Quanto melhor, melhor. E aí ele destaca que a escola brasileira tem muito dessa. Tinha, né? Muito dessa Treinar, visão treinar, de treinar, 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 treinar. quanto mais, melhor, blá, blá, blá. E ele trouxe essa ideia antagônica que é quanto melhor, melhor, a qualidade, destacar a importância de qualidade de treinamento e não quantidade. Óbvio que precisa se treinar uma quantidade razoável, mas respeitando a vida pessoal da atleta, a parte de saúde mental, e ele também falou do conceito de periodizar a parte psicológica, fazer uma Espetacular. periodização da parte psicológica que muita gente nem pensa nisso, nem tem uma Exatamente. ajuda de um psicólogo do esporte, mas ele falou que eles periodizam. E Eles, foi, cada foi época muito do ano. legal, e foi muito legal que ele falou que dependendo do momento da temporada, o que que a equipe precisa num começo de Exato, temporada, né? espetacular. Uhum, Muito legal. E depois, no momento mais crítico da temporada, isso foi uhum. muito legal. Posso dar um destaque aqui pro Edu falou? E Deve. nós aplicamos isso aqui nas nossas equipes. O Edu falou dos três pilares, e falando de voleibol agora, né? Uhum, Saque agressivo e forçado, qualidade dos primeiros contatos, seja na recepção ou na defesa. E o terceiro, a agressividade na hora de mandar a bola por cima da rede no terceiro, uhum. seja segundo ou terceiro contato. E nós aplicamos isso agora para todas as nossas categorias. Edu, tem sido maravilhoso, cara. É isso aí.
E isso que vai estar no próximo livro de Peter Bessott. Já tô dando um spoiler aqui que eu nem Sem sei se pressão, devia sem ter, pressão. no pressure. Mas esse livro tá no plano, hein? Inclusive, Tá no forno já, vai inclusive. ter um coautor bom aí. Então, só um spoiler. Aí já tá gravado no registro histórico, então a gente se lascou porque a gente vai ter que lançar essa porra agora. É, isso aí. Edu, Gordo, um beijo pra você, irmão. Obrigado aí pela participação no nosso podcast, que foi espetacular. Edu, mano, beijo pra você, velho. Depois nós falamos com a grande Giovanna Mello. Ah, Giovanna nossa Mello, It querida Was in Gi. English. É o Foi o nosso nosso primeiro episódio em primeiro inglês. episódio em inglês. A Giovanna já tá há tanto tempo aqui nos Estados Unidos que até talvez ela se sinta mais confortável se expressar em inglês do que em português. E aí a gente fez esse primeiro episódio em inglês também para atingir mais um público mais amplo aqui, né? O que ficou mais marcado para mim no episódio da Gi foi mais lá pro final, apesar de ter sido um episódio inteiro fantástico, muito emocionante, especialmente para esse que tá aqui do meu lado. Ela diz: Live where your feet are, né? Viva onde os seus pés estão. Então a gente fica muito pensando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e aí a gente deixa o momento em que nós estamos vivendo passar. A gente deixa de viver com intensidade o momento presente. A Gi falou muito sobre liderança e uma outra coisa que ficou muito interessante aqui, be where your feet are. Olha lá, olha só. Pus até no meu telefone, porque isso é uma lição que eu tenho que me lembrar todo santo dia. Exatamente. A gente tem quem lida com o esporte, especialmente quanto mais alto o rendimento que você trabalha, a gente tem a pressão do resultado, e você fica pensando o que vai precisar fazer amanhã, semana que vem, É. para conseguir chegar lá. E muitas vezes, não estou dizendo que isso não é preciso ser feito, hein? Mas muitas vezes a gente negligencia o presente. Então, quando a gente está. E ela falou isso também, né? Quando a gente está com a nossa família, quando você está com a tua família, esteja com a tua família, né? Aproveite esse momento com a tua família. E uma outra coisa muito interessante que a Gi falou é a mudança recente que ela tem passado em implementar a dinâmica ecológica e a abordagem baseada em restrições lá no ginásio dela, que tem sido um desafio, né? Aprender. E a gente também. Foi a primeira vez que nós falamos como que isso é, faz a vida do técnico ser mais difícil. Você tem que estudar muito mais, Muito mais. porque é muito simples a gente falar o que deve ser feito. O difícil é fazer um design de um ambiente de treino em que esse ambiente leve o atleta a se comportar da maneira com que nós queremos. E aí nós estamos falando de parte técnica mesmo, né? Parte Isso, técnica e exatamente. tática, né? Não estamos falando necessariamente Voleibol. parte psicológica, estamos falando de voleibol. E, e a Gi também destacou a importância da gente estudar sempre. Ela que é uma. A gente sempre fala, quando eu falo com ela, let's geek out sobre isso, né? Vamos, momento nerdola. Momento Nerdola. A gente tem que Momento fazer um nerdola. momento Esse é o Nerdola. top. Também tá Temporada lá no 2. top 5. Temporada 2 a gente vai ter o Momento Nerdola. Já vou Momento instituir isso nerdola. aqui. Então vamos lá, mais um quadro pro podcast, Momento nerdola. E, obviamente, a importância dos relacionamentos é uma coisa que a Giovana também trouxe muito, muito forte pra gente. Gi, my dear, um beijo no coração, mais sucesso, mais momentos vivendo onde os seus pés estão. E a gente já tá convidado para voltar de novo também, né? Todo mundo tá É. convidado. O próximo ela vai gravar em português. E aí a gente vai tirar um Ixi. sarro dela do português. É? Giovana Mello. Ó, eu não vou falar de novo de você, porque senão eu vou chorar de novo. Então, te amo. Vamos lá. O próximo episódio foi com o grande Luiz Vabo. Nossa. Cara, esse episódio, para quem gosta de liderança, foi um espetáculo. O Vabo é. Muito bom. Se você não assistiu o episódio com o Rafa, que foi bem Cara, lá no comecinho do nosso podcast, o Feijão e eu, você vai ver, a gente ficava espetacular. assim, ó, pra tela. Os olhos arregalados Exatamente. ouvindo o cara falar. Cara, Foi é espetacular. espetacular. O Vabo, ele é um grande mentor para mim, um cara que eu me espelho demais. E ele falou uma frase que ele sempre fala que, cara, é muito boa. O único desafio de um líder é construir um time campeão.
todos os outros desafios são derivados desse. Olha que profundidade nessa frase. Então, construir um time, não um time campeão, significa inspirar as pessoas do seu lado, liderar, fazer com que essas pessoas se tornem melhores. Essa é a ideia dessa frase. Então, o Vabo, se você quiser aprender mais sobre liderança, sobre construir uma cultura organizacional no seu time forte, sólida e consistente, e como falar em público, como se comunicar melhor, porque o Vabo também é especialista em oratória. Assista lá esse episódio número 7, porque o Vabo é um dos melhores professores em todas essas questões aí. Então, Vabo, um beijo pra você, muito obrigado por abrilhantar o nosso podcast. Eu sou fã do Vabocast, hein? Vabocast é o podcast do Vabo, então procurem lá, Tá Luiz aqui Vabo no Júnior. Spotify também. Espetacular, cara, muito bom. Grande Vabo, Muito bom. valeu. Grande Vabo, beijo. Depois, no episódio 8, nós tivemos aqui o nosso primeiro técnico que está atuando na Superliga Brasileira. É o primeiro head coach na Superliga Brasileira, que foi o nosso grande amigo Gui Novaes, Grande que Gui é está nessa espetacular, cara. temporada trabalhando no masculino no Minas Tênis Clube. Uma história linda, linda, de alguém que também trouxe a importância do estágio voluntário, trabalhou em várias equipes como braço, assistente técnico, e finalmente chegou na Superliga, seleção de base. E o Gui trouxe pra gente a importância, olha só, gente, até no alto nível, altíssimo nível que a gente tem no Brasil, mais alto que nós temos no Brasil. Aliás, num dos clubes mais tradicionais e mais bem estruturados do Uhum, país, quiçá do planeta, que é o Minas Tênis Clube, verdade. a Uhum, importância da gestão de equipes, a importância de gerir uma equipe. E aí, quando a gente está falando disso, nós não estamos falando apenas de aspectos relacionados ao voleibol, a parte técnico-tática, mas tudo que envolve gerenciar uma equipe. E quem é head coach, né, quem é o técnico principal, também tem que gerenciar o seu staff, né, o assistente técnico, os exato. auxiliares técnicos e todo Uhum, mundo que está envolvido nesse processo. E uma coisa que aí a gente falava, e o Gui trabalhou na seleção brasileira de base, é que como recentemente a gente tem visto pouca competição na base, né? Então os atletas têm chegado lá na seleção já com pouca rodagem competitiva mesmo na base. A gente falou da competição em nível internacional, que graças a Deus parece que está melhorando, né? O Brasil tendo um pouco tá mais de melhorando. oportunidades nas categorias de base, mas a importância de se competir. Gui, querido, muito legal ter esse episódio. O Gui que participou de uma mentoria com a gente, nos deu o Cara, privilégio que honra, de velho. estar Que com a honra. gente na mentoria Set Point Podcast, que vai ter de novo em 2025. Já estou deixando Fiquem aqui, ó, ligados, fiquem o jabá. ligados. Fiquem ligados aí, a mentoria Set Point. E participou com a gente, nos deu a honra de estar lá conosco, um grupo muito seleto, muito legal, um grupo pequeno de profissionais fantásticos. O Gui tava lá junto com eles. Gui, meu querido, um beijo no coração. Obrigado, cara. Gui é espetacular. Gui, grande abraço, meu irmão. Sucesso sempre. Aí, no episódio número 9, a gente teve um outro inglês com o grande John Mayer, que não é o cantor, é o técnico da LMU, o meu head coach, cara que eu trabalho lá na LMU hoje em dia. E eu considero o John um dos melhores do mundo no vôlei de praia. O cara é muito bom e ele tá à frente da galera, muito. E eu tenho o privilégio de trabalhar com ele e aprender com ele diariamente. E no episódio a gente falou bastante do Constraint Led Approach, né? Da, da metodologia baseada em restrições e como que a gente aplica isso e a importância de treinar melhor. A gente fala muito isso, que o programa da LMU, o nosso programa, que é um dos melhores do país, só está nesse estágio porque a gente treina bem. A gente tem os métodos e a gente aplica esses métodos muito bem. E aí ele falou do conceito de solução de movimento. É, solução de movimento. Não é o fundamento, é quanto que o atleta é adaptável e pode construir soluções de movimento. E Aliás, relaciona essa bastante palavra, aliás, desculpa interromper, aliás, essa palavra adaptação, atletas adaptáveis, ser um técnico adaptáveis. adaptável foi uma constante nesse ano inteiro no Foi, nosso podcast. verdade.
E ele me ensinou esse conceito de soluções de movimento, que relaciona bastante com aquela fala lá do Fábio Correia e os 3 mecanismos de performance na parte de aprendizagem motora. E aí também, aí uma coisa que não estava no episódio, mas eu quero trazer à tona aqui, é a parte que a gente faz dos labs, né, dos laboratórios, que é uma parte do treino que é voltada para exploração, criatividade, que é um negócio que é meio contraintuitivo, que a gente treina as nossas atletas para desenvolverem isso. Isso geralmente surge naturalmente, mas a gente tem uma parte do treino que a gente faz para exatamente as meninas explorarem, serem criativas, errarem mesmo, e isso a gente acha importante no Galera, eu desenvolvimento. estive lá em loco. Tem hora que é até engraçado mesmo, mas os caras fazem as meninas explorar coisas que elas nunca imaginavam que elas poderiam fazer. Às É, vezes dá certo, às vezes não dá, mas imagina fazendo isso recorrentemente, pois é. né? Como que isso pode se refletir lá na hora de encontrar uma solução para uma situação que você não Uhum, treinou. exatamente. E a gente fala em expandir o jogo. Você expand your game para você construir novas soluções de movimentos, né? Então, relacionam uma coisa relaciona a outra. E uma coisa que ele tem que é impressionante, cara, é a atenção a mínimos detalhes. Depois eu vou falar mais disso, senão eu vou ficar aqui 3 horas falando. John, thank you so much for giving us this opportunity. If you listen to this episode in Portuguese, thank you so much for participating. E quem nos ouve aqui e fala e entende inglês, por favor, ouça o podcast do John, que é o Coach Your Brains Out, que é um dos melhores em termos de treinamento, aprendizagem. O cara é realmente fera. Thanks, John. It was great learning from you, man. Okay, guys. Oh, eu... Continua no inglês aí, cara. Deu um tilt aqui, desculpa. Vamos lá, episódio 10, a gente teve depois um dos episódios assim mais densos, eu acho, Uhum. em termos de conteúdo, que foi com o grande Marcelo Francoviac, Um dos mais assistidos também. um dos mais assistidos também. O Marcelo trouxe brilhantemente a história, ele fala muito da história do voleibol brasileiro, é um defensor ferrenho da escola brasileira de voleibol Uhum. e da história que nós construímos a partir da escola brasileira de voleibol, como que nós aprendemos a construir um voleibol de um jeito nosso no Brasil. Isso foi muito legal. Assista o episódio, ouça o episódio, galera. Vocês vão se arrepiar ouvindo o Marcelo falar, o amor com que ele fala do nosso esporte. E aí o Marcelo também falou, né? E o Marcelo tem muita experiência, inclusive ele mora em outro país, trabalha na Europa. A importância da gente aprender outras culturas, de expandir os nossos horizontes para Uhum. além do voleibol, aprender outras línguas, como as pessoas se comportam, quais são os costumes, outras culturas, que isso só enriquece a nossa própria existência. É E, verdade. a partir disso, é importante a gente buscar o desafio de sair da zona de conforto, que o Feijão sempre fala, né? Get out of the ditch, sair da valeta, buscar desafios Uhum. para gente melhorar. E uma coisa que o Marcelo fala, e que depois o Peu falou depois no episódio dele, que é a gente tem tanta informação, a gente estuda tanto os adversários, e que se você vai no Volley Metrics, por exemplo, é isso aí que eu tô falando, tá? Você pode gerar um relatório com, não tô brincando, cara, centenas de laudas de um jogo. E aí você imagina, é um livro. Cara, é um livro. Você dá isso esse é o relatório do jogo pro teu atleta. O que o atleta vai fazer com aquela informação? E aí a frase que ficou é que muita informação mata a informação. Nós precisamos ser objetivos e saber o que é importante para o atleta ouvir, para o atleta Espetacular. entender. Muito Porra, legal. Marcelo é maravilhoso, cara. Um Marcelão, um dos caras mais beijo no coração. inteligentes e well-versed, eu nem sei como fala isso em É, português, né? Que eu conheço. Um beijo, Marcelão. Beijo no coração, querido. espetáculo. Aí, o episódio número 11 foi a nossa jornada. E aí a gente aprendeu o quê? Que o Peter Bristotti, esse aqui tá do meu lado, ele veio por causa do hambúrguer.
Uma das razões que eu vim Uma pra cá é porque das me sempre razões, falaram que lá nos hambúrguer. Estados Unidos é a terra do hambúrguer. Eu quero experimentar o Então, melhor hambúrguer do mundo. vamos experimentar o melhor hambúrguer do mundo. Ai, ai. Não, mas aí a gente contou a nossa história, o porquê que a gente veio, quais foram as lições e tudo mais. Então, voltem lá e assistam porque foi legal. E também a gente falou da importância de estar dentro do status, né? Não ficar aqui de maneira ilegal. E aí eu não posso deixar de citar a nossa grande Nexus Next do nosso querido Lucas Negrin, que ajuda você a exatamente fazer isso, em ficar no status e até conseguir coisas melhores, né? Conseguir um green card, conseguir uma maneira é, mais definitiva de ficar aqui nos Estados Unidos de forma legal. Não fique fora de status, que é o termo que os Estados Unidos usa aqui para quem tem visto válido ou não. Tá certo? Então, assistam lá a nossa história, que foi bem legal e emocionante, hein? Final, tivemos lágrimas. Foi muito legal mesmo. Foi muito Depois a legal. gente teve o grande Pedro Errara, o grande Peu, mais um técnico de Superliga. Peu que tem uma história fantástica. Um cara extremamente inteligente, um cara que sabe muito Impressionante. do esporte, impressionante como o Peu entende as nuances do jogo. Foi um episódio que nós falamos muito sobre, tive um grande conteúdo tático. O Peu falou muito sobre a tática do jogo e a importância do conhecimento experiencial, que é você tá lá com a mão na massa, né? A partir das tuas experiências, você Uhum, aprender a partir das suas experiências, que é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Nós estamos refletindo a partir das uhum. experiências que a gente teve nesse ano aqui com o podcast e o Peu que vem galgando cada ano um passo a mais, um passo a mais. Grande Peu, cara, um grande abraço para você, meu querido, mais e mais sucesso nessa tua jornada, que é um exemplo para todo profissional. Demais. E quando eu trabalhava na base, a gente jogava contra o Peu. Era um inferno, porque o cara era muito bom. Desde a época do começo da década de 2000 lá, quando eu tava no Pinheiros e ele trabalhava em São Caetano, ele dava porrada na gente lá, porque o time dele era muito bem organizado taticamente. E é um cara super gente boa, aberto, tem um conhecimento absurdo. Peu, beijão pra você, meu irmão. Aí, no episódio número 13 a gente teve uma cria do Peu, ó. O cara que foi inclusive, ele citou que o Peu era um dos mentores dele. Grande Henrique Modenese, que é técnico do SESI Bauru feminino, O e outro técnico de Superliga. outro técnico de Superliga. Então, o Henricão nos falou que, quando ele estava na base, ele falou: professores da base, não se preocupem muito com ganhar e perder, mas sim com o processo. A gente Espetáculo. que é um grande defensor das categorias de base aqui, principalmente Peter Bristotti, que trabalha com essa, com essa idade, escreveu um livro sobre voleibol nessa idade. Então, o Henricão deu essa deixa de falar, pô, a gente, quando tá na base lá, fica tão preocupado com ganhar e perder, e o desenvolvimento é o mais importante, e ele tá mais do que certo, né, E cara? isso tem um peso maior ainda, dado a história do Henrique como estatístico, como, né, o scoutman, o Exatamente, cara dos números, o cara que vai encontrar o jeito ali nos números, as primeiras experiências dele, inclusive com passagens pela seleção brasileira, Uhum. né, um Olimpíada e os cara, caramba, né? um outro olímpico aqui com a gente, É. poxa, o cara que é especialista primeiro em números, que é o que a gente faz, né? Que a gente precisa fazer o plano de jogo para ganhar. O cara falando na base, a gente se preocupar mais com o processo. Então, Uhum. isso para mim deu um peso muito grande. A fala dele em cima da história dele como treinador foi Uhum. fantástico, cara. Muito bom. Pô, Henricão, sucesso pra você, muito obrigado por ter participado, você é o cara. Estamos acompanhando o seu sucesso aí, isso aí. E os dois assistentes dele também foram os nossos convidados aqui, né? Muito legal, muito legal. O Henricão, um beijo, Dodô e meu. o Igor. Beijo no coração pra você Isso aí. aí. E a gente vai continuar aqui. Agora, o próximo episódio foi o episódio 14 com o grande Paulinho Milagres. Grande Paulinho, Paulinho. Paulinho que está cada vez mais famoso nas redes sociais, que agora está lá Verdade. no Alianza Lima em Peru, e também com uma participação ali, ó, consistente
no podcast do Ale No Oliveira. podcast do Ale, exatamente. Grande Paulinho. Paulinho falou aqui pra gente, o Paulinho teve uma experiência muito longa, muito rica na base, antes de trabalhar com o profissional. Outro E que ele dava falou, porrada na gente pra caramba, tá louco. exato. E o Paulinho falou a importância não a importância, mas que todo técnico que trabalha com adulto, que teve uma boa experiência na base, tem um diferencial. Aquele técnico que não passou pela base vai estar faltando um temperinho ali. E, Uhum. poxa, o Paulinho teve uma história linda, linda mesmo na base. Outra coisa que Paulinho falou é da importância de nós, principalmente nós técnicos, não, não principalmente, mas nós primeiro, porque daí os atletas vão conseguir também fazer, é lidar com o erro com leveza. Isso aí é uma coisa importantíssima e eu, como técnico de categoria de base, eu sempre falo que não há como se aprender sem se errar. Baita lição, dicas de passagem. Do ponto de vista biológico, inclusive, É, exatamente. não é possível que a gente aprenda sem a gente experienciar o erro. E dado que o erro faz parte do processo de aprendizagem, nada mais natural do que a gente lidar o erro com leveza. Muito legal essa lição que o Paulinho falou. Outra coisa muito legal que ele falou é que se você foi assistente técnico, você poderá ser um técnico principal melhor. A importância de se ter bons assistentes e a importância de ser um bom assistente, quanto é Uhum. difícil ser um bom assistente, porque você tem o conhecimento ali para lidar, para ser um head coach, mas a gente precisa saber onde nós estamos, qual que é a nossa função dentro da equipe, que é literalmente dar assistência àquele que vai tomar as decisões principais. Uhum. E a última lição que ficou muito marcada para mim é a importância do técnico se ajustar às necessidades e às características da equipe que tem na mão, e não o contrário, né? Da gente não ser o meu time joga desse jeito. Eu nem sei o time que eu vou treinar ano que vem, mas o meu time ano que vem vai jogar desse jeito. Você não sabe as pessoas, você não sabe as características, você não sabe as necessidades, os pontos fortes, os pontos fracos. Então, é muito mais fácil, não mais fácil, mas nós temos mais chances de ter sucesso se a partir de um diagnóstico da nossa equipe, a gente modular e ajustar primeiro a nós mesmos como técnicos, e aí todas as questões relacionadas à liderança, aos intangíveis, e as nossas metodologias, e o que nós vamos dar importância no treino. O técnico se ajusta à equipe e não o contrário. Paulinho, foi incrível, cara. Espetacular, espetacular. Beijo no seu coração. Ih, vamos mandar um monte de beijo agora, hein? Já foram Hoje, 28 hoje vai beijos. ser pô, vai ser É beijo o pra dia caramba. dos beijos. 14 que eu mandei, 14 que o Feijão mandou. Paulinho, querido, beijo no coração. Muito mais sucesso pra você. Eu sou até suspeito de falar do Paulinho, porque ele é meu amigo de infância praticamente. Então, só coisas boas falar dele. Grande beijo, meu irmão. Vamos lá. O episódio número 15 foi análise olímpica. E aí, sabe, eu não vou entrar nem em detalhes sobre a análise em si, porque aí você vai ter que voltar lá e assistir os episódios, mas eu vou destacar o quanto esses caras sabem de voleibol e quanto que eles estão ligados em voleibol em todos os seus âmbitos, né? O Paulinho e o Marcelo Francoviac, que foram os nossos convidados nessa análise olímpica, sabem muito de voleibol e sabem analisar e tirar lições, tendências e algumas outras coisas legais sobre as Olimpíadas, sobre o voleibol nas Olimpíadas, que foi muito competitivo, óbvio, como toda Olimpíada, mas esses caras são muito bons. Então voltem lá no episódio e aprendam mais com eles, porque esses caras são E foda. foi muito legal que eles falaram quais foram as surpresas para ele, quem que rendeu mais do que achava que ia render, Exato, quais foram as animal, zebras, se as muito louco. expectativas, né, do que a gente tinha foram atendidas, se teve algum revertério lá, se mudou a coisa de figura. Foi muito legal. Grande Paulinho e Marcelo aí lidaram com maestria essa análise olímpica. É isso aí.
Mais abraços para Marcelo Prokoviak e Paulinho Milagres. Vamos lá, então. Aí depois, no episódio 16, nós tivemos um outro episódio em inglês, com aquele que, para nós dois, hoje é um dos melhores técnicos de voleibol indoor do mundo, que é o grande Jason Jason Watson. Watson. E nós falamos basicamente sobre a dinâmica ecológica e abordagem baseada em restrições. E ele deu exemplos de como ele roda o ginásio dele. E o que ficou mais marcante para mim é que tudo é feito com base no jogo. Jogar, 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 Jogo, jogo, jogar, jogo. jogar. Foi muito legal. Então, se você quiser aprender mais sobre a dinâmica ecológica e a abordagem baseada em restrições, volta lá no episódio e assista o grande Jason Watson. Jason, thank you very much for being with us. Wishing you all the best, man. Jason, Jason is one of the best coaches, volleyball coaches in the world. No doubt, hands down. We have to say that in English as well. É isso aí. Aí no episódio número 17, a gente teve o grande Guilherme Tênis, o famoso World Famous Fiapo. Fiapão que hoje é dono do Brusa, lá, lá em Temecula, aqui na Califórnia. E é um cara que é um dos maiores vencedores que eu conheço na minha vida. O Fiapo, aonde ele pisa, tem medalha. Não tem outro. Não dá para ser diferente. O cara é muito legal. E é muito bom. E uma das coisas que ele falou, assim, que ele falou, e até convivendo com ele, trabalhando com ele, destaque total para a humildade dele, destaque total para ele ter a capacidade de colocar na cabeça dos atletas e das atletas que o time vem primeiro. Então, uma grande lição de liderança. E, cara, deixa eu até buscar minhas anotações aqui. E o legado vem disso. O legado vem de você ser humilde e colocar o time primeiro. Lição para todos nós, como líderes, como pessoas que comandam times e para atletas também, tá certo? Então, ouçam lá. O episódio do Fiapo foi muito bom, muitas histórias, né? Foi muito Fiapo é legal, cara. maravilhoso, cara. Fiapo é maravilhoso. Se Eu você quer ouvir histórias de alguém que ganhou tudo que se pode ganhar, Cara, o Fiapo é demais, cara. Eu sou suspeitíssimo para falar dele porque ele é muito foda. Beijo, Fiapo, Fiapão. meu irmão, beijo no coração. Porra, César! Muito legal. E aí no episódio 18, nós finalmente trouxemos o grande Lucas Negrin da Nexus Next para Posso fazer falar. dessa vez? Posso fazer? E Posso a fazer? gente tem, ele veio falar pra gente sobre como você pode conseguir uma das quantas? 187. E aí, foi bem? Ficou legal, ficou legal. 187 maneiras de você conseguir vir para os Estados Unidos de forma legal. Gente, eu não tinha ideia desse número e ficou marcado aqui para mim. A Nexus Next, que é nossa grande parceira aqui no podcast. E nesse episódio também, né? O QR Code tá aqui na tela. Escaneia o QR Code e você vai conversar direto com o Lucas Negrin, que vai dar uma atenção especial para você sobre as possibilidades de vir trabalhar, investir, morar, casar, ir pro cassino, fazer tudo que você quiser aqui nos Estados Unidos de forma legal, galera. É, isso aí. O Lucas é também outro que você não tem que falar do cara, né? O cara é Maravilhoso. fora da curva. Fora da curva. É o Lucas, outlier total. um grande sambista, né? Grande sambista. E Cara o cara toca canta também. cavaco, canta, dança, representa. Vixe, ele Isso faz de aí. tudo. E corre, Lucas, né? beijo no Maratona. coração. Atleta, Atleta, atleta. atleta. É isso aí. Episódio número 19, a gente trouxe o grande Horácio de Leu, outro técnico de Superliga aí. Um dos melhores, E diga-se outro de olímpico passagem. também, né? Outro Outro técnico olímpico, exatamente. Um olímpico. medalhista olímpico, hein? Medalhista Medalhista de olímpico. bronze em Tóquio. E o Horácio argentino falou de quanto o Brasil e os Estados Unidos. Olha eu. Vou até. Reverse. O Brasil e a Argentina, como os dois países são apaixonados por fazer voleibol, movidos pela paixão. E ele destacou também que, mais que o Brasil, até que ele considera, os técnicos argentinos são mais abnegados e trabalham por paixão pura. Ganham pouco, tem que conviver com
tirar leite de pedra com situações super limitadas lá na Argentina, e é um povo que realmente faz o voleibol com muita paixão, com muito afinco, assim como o brasileiro também faz. Então, Horácio, muitas graças por participar aqui do nosso podcast e sucesso sempre. Grande professor Horácio, um beijo no coração, um grande abraço, muito mais sucesso. Professor Horácio que está atualmente dirigindo a equipe de Campinas, lá na terrinha, na minha terrinha. Um beijo no coração, professor. Grande Campinas. Depois, no episódio 20, a gente trouxe um dos maiores técnicos de categorias de base do Brasil, um dos projetos, atualmente, um dos maiores projetos, se não o Uhum, maior projeto de categoria de base do Brasil, que é um projeto de prefeitura, diga-se de uhum, passagem, que é é. lá em Barueri, o grande Adroaldo Souza. O Adroaldo que contou um pouco para a gente da história de como que o projeto de Barueri cresceu tanto. Ele falou da importância de, para projetos de base, de nós termos claras diretrizes de como essas progressões vão acontecer, né, como que cada equipe precisa passar pelo processo de desenvolvimento. Ele também falou da importância, e isso eu me lembro muito claro dele falando, que para ele os melhores técnicos deviam estar nas categorias mais jovens. Quanto melhor e mais Uhum, experiente você for, mais baixo, mais lá na base você tem que estar. E às vezes não é isso que acontece, né? A gente quer. é, Por que isso acontece? Porque o técnico de base não ganha muito dinheiro, né? Não tem um salário reconhecido. Então a gente precisa bater palmas para os técnicos da base, né? Que são outros abnegados, já que a gente estava falando de abnegação ali com o professor Horácio. E verdade. uma das características mais fundamentais das equipes de Barueri, no estado de São Paulo, é a agressividade ao jogar, né? Uhum. A atenção que eles dão aos detalhes e quanto que as equipes de Barueri jogam com agressividade. Então, professor e professor, se você trabalha com base, vai lá assistir o episódio com o grande professor Adroaldo Souza. Adroaldo, beijo pra você, querido. E o episódio do Adroaldo também foi o terceiro mais assistido. Legal. Muito bom. Animal. Foi Muito bom. muito bom. Realmente muito bom. Adroaldo, um beijo, meu irmão. Você é fera. O próximo foi com mais um olímpico, né? Campeão. Eu acho que foi o primeiro campeão olímpico que a gente teve. Talmo Oliveira. Talmo Oliveira, que hoje é técnico do Montes Claros, lá em Minas. E ele falou muitas questões de liderança, mas ele trouxe aquele Outra aula, né? aula, Foi aula, outra aula aula, absurda. E ele outra falou do masterclass. Ibas Vicev. E Olha aí, que base Ibas serve. Vicev que foi aquela. É Como uma você. mnemônica, é uma mnemônica Mnemônica, pra gente acronym. lembrar. Eu só sei Isso. esse termo em inglês, acronym. E ele falou lá do Ibas Vicev, que é todos os conceitos do treinamento esportivo, né? Que ele colocou nessa. Como é que é, Peter? Em português, É, mnemônica. mnemônica, pelo amor. Que É, também tem em inglês, hein? Mnemonic. mnemonic, É um sinônimo de acronym. que é em português é acrônimo. Acrônimo. Olha, olha de português, Olha, inglês. voltando para aula de Vamos- português. Então, o IBASV-SEV é individualidade biológica, adaptabilidade, sobrecarga, volume e intensidade, interdependência, continuidade, especificidade e variabilidade. Então, todos esses pilares do treinamento esportivo, ele reuniu nesse acrônimo mnemônica e para lembrar desses conceitos, né? Lembrar desses pilares aí e nunca se esquecer na hora de ensinar, na hora de montar o treino e tudo mais. Eu Então, lembro que a gente falou desse episódio aqui, se a gente, toda vez que a gente vai planejando e aplicando alguma coisa, isso que eu estou fazendo ou pretendendo fazer está ferindo ou está é verdade. reforçando Uhum. os conceitos elementares do treinamento esportivo. Espetacular. Talmo, você é o cara. Obrigado, meu irmão. Nós já Beijão pra temos medalha você. olímpica na área, hein? Ó, Já tem o temos professor Horácio, já tivemos o Vissoto, Soto. tivemos o Talmo. Cara, Talmo, meu irmão, um beijo no teu coração, Deus te abençoe.
muito mais sucesso para você Fábio ver. Correia, que Fabião também é Correia, a exato. Olha aí, ó, medalhista. quanta medalha olímpica a gente E tem. o, e o Fiapo, tem pouca? Ah, mas o FIAP é um time inteiro, né? De medalha. Aí não precisa nem Impressionante. falar da. Ó, tamo bom de convidado, hein? Tá Depois a bom. gente tem que contar quantas medalhas Quantas olímpicas medalhas a gente já teve no vieram no 7 Sete Point Point. Podcast? Muito bom. Muito bom. Depois a gente teve o grande Isanaê Grande Ramírez, Naê, grande grande Naê. Naê, que atualmente está como técnico principal da seleção da Coreia do Sul. Olha só onde o cara chegou, meu. Seleção internacional aí Cara, tentando espetacular. qualificar para a Olimpíada. Um cara que, em termos de histórico de atleta, não teve, né, um histórico como atleta de voleibol ali nos mais altos níveis quando foi na base. É um cara que realmente estudou e trabalhou Uhum. muito duro para chegar onde chegou. E o que mais me chamou a atenção do Naê é o coração dele, cara. Como é um cara que Impressionante. se importa com as pessoas, e ele falou da corrente do bem, que a gente que tá na hora de nós professores fazermos a corrente do bem, a Uhum. gente se ajudar e falar, conversar um com o outro. Ele falou da importância da base na vida dele como um laboratório para de aprendizagem, que é onde a gente erra bastante, mas que a gente também aprende, mas a gente já falou muito aqui, né, das experiências Aham, anteriores. sim. E depois ele falou que conforme ele foi galgando os estágios, né, em equipes mais em equipes maiores, com mais visibilidade, da importância, e isso até hoje na seleção, de se alinhar os objetivos do atleta, que é os objetivos que o atleta tem para ele mesmo, com os objetivos do clube ou do projeto que ele está inserido e até da seleção. Essas três instâncias onde o atleta vai atuar, os objetivos, né? Ele individualmente, ele no seu clube, que é onde ele fica a maior parte do tempo, e eventualmente numa seleção, a importância desses objetivos estarem alinhados para o desenvolvimento do atleta, da equipe do clube e da seleção. Uhum. E uma coisa muito engraçada, não, muito legal que ele falou é como ele organiza os treinos dele baseado nos sistemas do jogo. Então, se você quiser aprender lá com o Naê como você organizar o seu treinamento baseado nos sistemas do jogo, que vai muito de encontro com aquilo que a gente fala de, né, de jogar, que o jogo ensina bastante, mas precisa ser organizado, volta lá no episódio 22 com o Sanaê Ramírez. Naê, beijo no coração, querido. Mais sucesso pra você. E, de novo, né? A corrente do bem. Precisando de nós estamos aqui. Eu vejo o Naê como um dos possíveis técnicos da seleção brasileira num futuro próximo. Olha lá, hein? Marque Ó. minhas palavras, escrevam aí que eu tô falando. Esse cara é fera, cara. Aí, depois do Insanaí, tivemos a nossa querida Natália Fraga, minha grande irmã Nath, que é uma grande técnica que ganhou muito nas categorias de base e vive a categoria de base por muitos, muitos anos. E Ela ela ganhou tudo só em São Paulo, né? só Ela ganhou só ganhou tudo, tudo em São Paulo. né? Como técnica no Paulistano, a gente trabalhou junto no Paulistano, depois no Bradesco, agora no Pinheiros e na seleção paulista também, que ela é técnica, e ela destacou aí a paixão dela, né? Como que a gente pode ser apaixonado pelo processo e como a gente pode construir bons relacionamentos. Até eu falo por experiência própria mesmo que a Nath é uma das melhores técnicas em termos de construção de relacionamentos com atletas. Ela é espetacular nesse sentido e ela consegue tirar a melhor das atletas dela por causa dessa capacidade dela de construir relacionamentos profundos, densos, com respeito, claro, e que as meninas jogam por ela. É impressionante. Depois vocês vão ver, a hora que vocês voltarem lá e assistirem o episódio com ela, vocês vão perceber o quanto de paixão ela tem na fala dela e, poxa, foi muito legal mesmo. Teve outra coisa que foi muito legal que ela falou, e acho que foi, se não a primeira, uma das primeiras pessoas que falaram sobre a importância do espaço para a mulher como técnica Exato. de voleibol, professora e comandante de equipes, Uhum. né, o espaço, as mulheres precisam do espaço. Exato. Vamos dar mais oportunidades para as mulheres estarem no comando. Tem muita mulher assistente aqui nos Estados Unidos, e a gente até falou sobre isso no episódio, Uhum. muitas técnicas que estão no comando de equipes, isso aqui é muito comum nos Estados Unidos,
mas que no Brasil a gente ainda precisa melhorar nesse aspecto de oportunizar mais cargos de liderança para as Uhum. mulheres. E a Nath, Nath faz isso com maestria. Ela defende a bandeira fazendo, né? Muito bom. exatamente. Nath, Não é um discurso vazio. não é. Nath, te amo, minha irmã. Obrigado por abrilhantar nosso podcast. Um dia eu vou jogar contra a Natália e vou ganhar. Não aconteceu ainda, mas um dia vai acontecer. Eu Talvez tive, quando a gente jogue dama ou xadrez, talvez eu ganhe, porque no vôlei tá difícil, cara. eu tive a sorte de estar no mesmo lado da quadra que ela por muitos anos. É muito difícil jogar contra o time dela. Caramba. Beijo, Nath. Depois a gente teve um internacional, a gente pode dizer assim, né? O grande Paulo Coco, Mais um campeão olímpico, hein? mais um campeão olímpico que tem aí e está atualmente vindo para cá, para os Estados Unidos, para trabalhar aqui como técnico principal na liga profissional aqui nos Estados Unidos, a Love B, que é a League One Volleyball. E Paulinho Coco falou muito da história dele e principalmente a passagem pela grande passagem pela seleção, que ainda, né, ele Uhum. ainda está junto ali, um braço direito do Zé Roberto Guimarães, mas no episódio ele falou da importância do vôlei na escola que a gente tem perdido nos últimos anos, né? Uhum. A iniciação esportiva no voleibol, a importância das aulas de educação física, dos professores de educação física na escola. E depois ele falou da nossa escola brasileira, né? Que como que a nossa escola brasileira surgiu. Então ele falou que nós fomos Uhum. buscar a técnica da escola asiática, que nós queríamos ser fortes fisicamente e velozes como os cubanos, e a gente precisava buscar atletas tão altos, né? Então, uma estatura mais elevada como na Europa, e que a partir disso nós desenvolvemos a escola brasileira, e que hoje na seleção, né, a importância de se desenvolver a coletividade, aí ele falou pra gente, né, que um dos valores que eles têm, não valores, mas talvez uma das regras, né, da equipe é que eles têm que tentar ter a maior parte das atletas, se não todas, participando na maior quantidade possível de competições para que esse senso de coletividade se desenvolva Uhum. e isso tem feito muita diferença na seleção brasileira, aliado ao desenvolvimento de uma mentalidade vencedora. Mentalidade vencedora. Isso Mentalidade chamou a atenção. vencedora. Então, se você quiser aprender como é que as coisas acontecem lá dentro da seleção brasileira com um dos maiores técnicos de voleibol do planeta, na minha opinião, que é o grande Paulo Coco, volte lá no episódio 24 para você aprender também. Paulinho, um beijo no coração, professor. Muito sucesso por onde você passar, mas agora eu vou dizer, né? Aqui na terra do Tio Sam e também na seleção. Exatamente. Paulinho é espetacular, uma pessoa muito, muito acessível. Um cara, como o Peter falou, um dos melhores técnicos do mundo, mas totalmente acessível, cara, gente boa pra caramba, humilde. Então, pô, todo o sucesso do mundo, Paulinho. E a gente teve mais um campeão olímpico na sequência, o William Arjona El Mago. O William que, pô, é um cara, não é à toa que o cara teve o sucesso que teve como atleta, né, velho? Um Para mim, um baita de dos um ser melhores humano, episódios. um Dos baita de um ser melhores. humano, pô, cara que era um craque, craque na quadra e trouxe um conceito pra gente de liderança compartilhada. Olha que legal. E eu que sou um ferrenho defensor do pilar número um da liderança, que é servir, e ele destacou bastante isso num episódio, de compartilhar, de dar voz, de dar espaço para outras pessoas, não ele, só ele querer ser o protagonista, mas colocar todo mundo no processo para ser o protagonista. E como hoje ele é técnico e dono de clube aqui nos Estados Unidos, junto com o Fiapo, eles estão instituindo esse conceito também no clube deles, no Brusa, que é já um dos maiores clubes da região lá de Temecula, San Diego. Então, O Mago e o Fiapo juntos, né? Cara, que receita, hein? malandro, você não tem ideia. Você não tem ideia de quanto esses caras são bons. Eu tive o privilégio de passar o Thanksgiving, né? Ação de graças. O feriado de Ação de Graças com eles lá na casa do Fiapo. E, pô, cada papo, cara, que você fica assim, ó. Meu Deus, eu Muito tô com legal. esses caras, são meus ídolos. Eu tenho grande sorte de ser
amigo dos meus ídolos. Que legal. William, Cara, teve uma coisa muito legal que ele falou no episódio dele. Ele falou assim: como é que você vai agora, a partir dessa experiência brilhante que ele teve, essa carreira como atleta, agora como técnico, nós perguntamos pra ele: como é que você vai treinar suas equipes? E ele falou uma coisa muito legal, só pra voltar lá no que a gente falou, no que o Fabião falou, né, dos mecanismos de performance, né, ler, tomar decisão e efetuar o movimento, de atletas adaptados. Ele falou assim: cara, os meus atletas têm que pensar. exatamente. Você tem Muito que bom. pensar. Então, isso foi muito legal também que ele falou. Mago, beijo. Cara, o William é um cara espetacular, cara. Agora conhecendo ele mais próximo, a família dele. Cara, você precisa ver os filhos dele, velho. Os moleques são muito bons. Eles brincaram com a minha filha, com a Liz. Cara, mó carinho. Os moleques, pô, espetacular. O William Muito bom. só coisas boas pra falar desse cara. Grande abraço, William. Valeu. Depois a gente teve o maior agente de atletas do Brasil, Quiçá do quiçá do mundo. mundo. O Grande grande GG. GG Maciel, Geraldo Maciel, veio falar pra gente uma outra perspectiva do voleibol, que é a perspectiva, né, do agente. E aí ele falou assim, começou a falar que é empresário de atleta. Eu falei, não, nós somos o agente, a gente tá lá pra servir. Mais um cara que falou de servir. Né? Uhum, E aí o episódio inteiro ele contou pra gente como é que funciona esse backstage, né? Aquilo que ninguém vê por trás do glamour da vida do atleta, né? uhum, Como que funciona essa mecânica de ir para um lugar, ir para outro, e arrumar um agente, arrumar uma equipe, uma colocação internacional, isso foi muito legal. Mas, então, se você quiser saber como é que essa vida atrás das câmeras, vamos dizer assim, né, de um atleta funciona e como que um agente trabalha, um agente bom, diga-se de passagem, um agente bom trabalha, exato. você vai falar, vai lá assistir o episódio 26 com o GG, que falou muito que a principal função do agente é cuidar das pessoas. Isso foi uma coisa espetacular e não é É. à toa que o cara tem aquele mundo de camisa de atleta Muito bom. atrás ali da mesa dele, que as atletas quem ele agencia e agenciou. Então, o trabalho do agente não é necessariamente só fazer a colocação do atleta, mas acompanhar Uhum, e nas necessidades, inclusive, que o atleta tem fora da quadra, com a família, e com outras questões que vão, de certa forma, influenciar no trabalho dele. Um episódio fantástico que abriu a minha fantástico. cabeça, particularmente, para aquilo que Uhum. acontece fora do ginásio, vamos dizer assim. Cara, É. é um trabalho, assim, monumentalmente bonito, aquilo que o GG e a equipe dele, Team fazem. GM, Team Team GM. GM, a equipe dele, cara, é espetacular, gente. Vocês precisam assistir e ouvir esse episódio. É isso GG, aí. beijo no coração, querido. O GG que esteve aqui nos Estados Unidos há um tempinho. A gente, né, eu conheci pessoalmente, o Feijão também. Cara, grande abraço, GG. Muito obrigado, cara. GG é demais. E todo o time da GM, né? O Matheus, que esteve aqui com ele também, o Vinhedo, que é grande amigo meu, Rafa Vandergor, que pô, foi meu atleta. Cara, o time GM é sensacional. E os demais também, né? Claro. Aí no episódio 27 tivemos Marlon Yared. O Marlon, que foi um grande levantador, um campeão mundial. E ele tem a Academia Marlon Vôlei. Não chamem a Academia do Marlon de escola, porque é uma academia. Isso Você vai aí. estar indo pra universidade, ele É fala. exatamente. E ele falou, ele destacou que é exatamente isso, né? Que a academia dele tem muito respeito, disciplina, o treinamento mais profissional mesmo comparado às outras escolas. E ele citou uma frase aqui que me marcou bastante, que eu até coloquei em destaque nas minhas anotações, que a academia dele é uma fábrica de sorrisos. Olha Cara, que não tem legal, como não cara. sorrir quando Não tem você como não ouve isso, sorrir, né, cara? exatamente. É uma Putz, fábrica de sensacional. sorrisos. Porque ele faz as pessoas se divertirem através de um treinamento baseado em profissionalismo, em respeito, em disciplina, que é a vida de um atleta profissional, né? Ele que foi atleta profissional por tantos anos e agora é professor, mentor e comandante da academia, e ele leva isso às pessoas, e a academia dele é uma fábrica de sorrisos. Maravilhoso. Isso é putz, cara, isso é um valor de vida que é realmente de se tirar o chapéu. Então, Marlon,
Um beijo pra você, meu irmão. Ele que colocou a gente como mentor, Peter. Pelo amor de Deus, olha a Na pergunta, responsa. é verdade, lá não pode, no ataque e defesa, nós perguntamos quem são seus mentores, ele citou Peter Stott e César Feijão Benatti, e nós dois arregalamos o Cara, olho, deu até aquele momento de pausa assim para, oi? deu um frio na espinha, malandro. É louco. Hum, Mas o Marlon é E, espetáculo. e se você assistiu ou ouviu o episódio, você vai perceber que antes ou mais do que um excelente atleta e um excelente profissional, a pessoa que o Marlon é uma Espetáculo. coisa assim fora do Marlon é comum. maravilhoso. Marlon, mais um beijo pra você. Ai, tá até ressecando aqui o lado. Tanto beijo que a gente tá mandando. Um beijo, beijo. Mas, cara, um grande abraço pra você. Mais e mais sucesso, querido. Bom, depois a gente teve mais um da família SESI, é o grande Dodô Ferreira. Grande Grande Dodô. Rodolfo Pô, Ferreira, Dodô é espetacular. espetacular. Hoje trabalhando na equipe do SESI, junto lá com o Henrique, com o Edu. O Dodô trouxe um conceito aqui, já que o Mago falou da liderança compartilhada, o Dodô trouxe o conceito da liderança tranquila. E aí ele contou pra gente, né, como que ele era antigamente, né, super Hum, apaixonado e energético, e que hoje ele tem uma liderança mais tranquila, e como que isso pode ajudar a nós, professores, a termos uma equipe mais centrada, mais focada. Foi muito legal como ele falou dessa questão da liderança tranquila. O Dodô também falou da importância, na visão dele, de se ter atletas para a gente atingir o sucesso e ser uma equipe vencedora, da gente ter aspectos técnicos bem sólidos, bem estabelecidos, bem treinados. Isso vai muito de encontro com aquilo que a gente vem falando, né? Atletas que sejam capazes de aplicar a técnica no jogo. O Gordo, enquanto o Gordo falou que a gente treina técnica, não estética, isso quer dizer que verdade. técnica só é técnica se ela serve a algum propósito dentro do jogo. Então, nessa mesma linha, o Dodô veio falar. Então, a técnica sólida, e eu só estou reforçando isso, né? Da gente não treinar os nossos atletas do ponto de vista das bestas esplêndidas, mas que essas técnicas que nós desenvolvamos sejam capazes de resolver problemas no jogo ou de causar problemas para o adversário, né? É isso aí. Então, ele falou muito disso e foi muito Aí, legal. relembrando a frase daquele filósofo grego, não faça taticamente o que o seu atleta não consegue fazer tecnicamente. Muito bom. E a frase que o Dodô falou, isso ficou muito marcado para mim, é: sempre há o que se aprender. Sempre há o que se aprender. Drop the mic. Espetacular. E o Dodô Dodô, que fez a gente chorar também, desgraçado. pô. Fez. Te Quando a falar, gente meu falou de Dodô. família, aí o negócio Os bateu. três desabaram aqui, parece Ah, umas crianças. nós três estamos longe da família. Então, É, ó, quando o Dodô falou da importância da família na vida dele, foi realmente um momento emocionante para nós todos. Dodô, meu espetáculo. querido, mais sucesso, mais realizações, muita saúde, mais tempo com a tua família. Um beijo no coração, cara. Beijo, Dodô, meu irmão. E um beijo pra todo mundo do Boteco do Vôlei também, que a gente Ah, agora essa faz. parte, eu fui promovido, Agora o mãe. Peter tá no Boteco do Vôlei também. Um abraço pra galera do Boteco. E aí, no episódio número 29, tivemos a Teacher Natália, que foi um dos episódios mais divertidos que a gente teve, cara. A Teacher Natália é maravilhosa. E ela, Foi pô, muita mó risada. astral, cara. Foi um. Puta, a Teacher Natália é um baita de um astral, velho. Sabe aquela conversa que te deixa energizado? Então, a Teacher Natália é esse tipo de pessoa. E ela falou da metodologia própria dela, que é mesmo focada em voleibol. É como se fosse um treino específico. A gente, ela até citou, né, que as metodologias tradicionais são chatas, descontextualizadas, né? Ela falou, ai, pô, eu tenho que falar que eu gosto de café, que eu tomei café hoje de manhã, mas eu nem gosto de café. Ela usou esse exemplo, foi muito engraçado. E para quem não a conhece, a Teacher Natália, a especialidade dela é ensinar inglês Nem mesmo. para a comunidade do voleibol, É. especialmente atletas e técnicos, para ter Uhum. oportunidades no exterior. E a Titi Natália achou esse nicho, juntou, né, o conhecimento dela em inglês com
a necessidade das pessoas do voleibol em aprender inglês e montou esse projeto. E também foi a comandante, a idealizadora e comandante do Concave, que eu e Peter Bristotts palestramos, e foi um congresso espetacular, muito, muito legal. Estamos aguardando ansiosamente o segundo. O Concave, que foi um congresso para falar de oportunidades para pessoas do voleibol no exterior, através da língua inglesa, é claro. E então, teacher, beijão para você, obrigado por nos acompanhar, por nos dar tanta moral e por ter nos convidado para palestrar no Concave, e a gente é fã do seu trabalho. It was a pleasure. It was a Valeu, big teacher. pleasure. Yeah. Muito, muito legal. Muito bom. Depois, gente, nós tivemos um episódio, para mim, um dos papas da dinâmica ecológica, um dos cientistas que mais estudam essa metodologia de trabalho na dinâmica ecológica, abordagem baseada em restrições, professor universitário, o Dr. Robert Gray. Foi um episódio que a gente fez em inglês também, e que nós, de uma forma assim muito objetiva, aprendemos os conceitos mais importantes da dinâmica ecológica, como que ela se diferencia da abordagem mais tradicional, mais mecanista e prescritiva, e como que os professores podem lançar a mão dos conhecimentos dessa abordagem mais contemporânea, vamos dizer assim, que aliás já é aplicada há algum tempo em outros esportes, mas que está Uhum. ingressando no voleibol nos últimos anos. Dr. Robert Gray, que também trabalha com outras modalidades esportivas, mas esse foi um episódio muito legal para definir dinâmica ecológica e abordagem baseada em restrições. E nós também fizemos ali um confronto, um bate-bola entre a dinâmica ecológica e abordagens de treinamento mais tradicionais. Dr. O- Robert Gray, if you are listening to this, thank you so much for being on Sappoint Podcast. E também, gente, o professor Rob Gray, se você entende inglês, também tem o podcast dele, o Perception Action Podcast. Escreveu 4 livros, acabou de publicar o Aliás, quarto livro um esse dos ano. os livros dele tem em português, inclusive. Ele Pelo disse menos que eu estava. sei que o primeiro e o segundo tem. E aí já está trabalhando para traduzir todos os livros dele para o Não, português. muito Então, bom se esses liga aí, caras. galera. Se você quer conhecimento mais aprofundado, mais técnico nessa área, assista lá ao episódio 30. Pô, Dr. Gray é espetacular. Isso aí. Então, no episódio 31, a gente teve o Jacaré. Grande Silvio Forte, o Silvião, que é o cara que mais ganhou na base no Brasil, acho que sem dúvida, cara. Ele foi trabalhar no Pinheiro já há Desde o William Morgan, foi ele quase que foi o que mais 40. ganhou na base no Brasil. Exatamente, ganhou muito mais que o William Morgan. E ele inclusive, no episódio, quando a gente estava gravando com ele ia jogar mais uma semifinal e acabou que ele ganhou de novo o título. Aí eu falei, mas o que tem de novo o Ele Silvio ganhar mais ganhou, um velho. título? 107º título dele na carreira dele. 107. Quase o mesmo número de Será que, oportunidades será de que tem visto. parede para colocar todas essas medalhas em Meu casa? Deus, cara, impressionante. O Silvio é espetacular. E não é à toa que ele tem todo esse sucesso. E aí, vamos relacionar a esse podcast aqui. A frase que ele falou que mais teve destaque para mim foi que ele é um aprendiz desde sempre e para sempre, um Uau! eterno curioso. Então, aí, ó, a gente que defende tanto essa bandeira de estudar, de ser um lifelong learner, né, um eterno aprendiz, o Silvio, nos altos dos seus 60 e tantos anos, quase 70, ele, cara, tá sempre estudando. É um curioso, eterno aprendiz desde sempre e para sempre. Olha Cara, que e não é da lição boca para pra todos fora, não. nós. A gente falou lá no episódio que uma vez eu tava lá no meu clube em Campinas, a gente foi fazer um mini congresso ali para os professores da região, pra Uhum. gente trocar ideia. Quando eu olho ali, o Silvião entrando no ginásio, lá em Campinas, eu olhei assim e falei, o que ele tá fazendo aqui, cara? O cara tem que vir A falar. E Silvia ele é ficou lá junto com a maravilhoso. galera, participou, foi muito legal. O Silvio realmente é um aprendiz, galera. Ele tem que É, ensinar muita coisa pra muita gente, o cara tá sempre buscando aprender. Silvião, exatamente. beijo no coração, muito mais sucesso. Que venha o 108º título. Quase que eu não consigo falar. Mas ele falou Centésimo que vai se oitavo título. aposentar, né? Não Falou que pode, não pode ele falou que vai se aposentar nunca. aposentar das quadras. Então vamos ver se realmente em 2025 o Silvião vai estar em outras funções. Mas
ganhou mais do que todo mundo, né? Silvião é sensacional. Beijo, Silvião. Grande jacaré. Muito legal. Daí depois, gente, no episódio 32, nós tivemos o primeiro. A gente fez uma brincadeira. O primeiro Crosscast. É um podcast que a gente saiu, desviou um pouquinho do vôlei e fomos lá pro campo de futebol. Depois a gente aprendeu que não tem tanta diferença assim nas É, coisas que realmente muito mais importam. semelhanças do que a gente Muito imaginava. mais semelhanças do que a gente imagina. E nós conversamos com o grande Ademir Fezan, que é atualmente técnico de Santa Catarina. É isso? Falei É, certo? Santa É. Catarina. Técnico profissional de futebol. Já trabalhou aí em grandes clubes no Brasil. E as maiores lições desse episódio, aliás, foi um episódio espetacular também, foi a importância da gente aprender fora da nossa área, aprender com, no nosso caso, com outros esportes. A gente fala aqui, o César fala muito de, o César, ó, feijão, fala muito de liderança e a Ainda gente sou o aprende César. muito do, é verdade, tua mãe te chama de César, no mundo corporativo, né? E a gente traz muitas lições do mundo corporativo para o esporte. Então, como que a gente pode aprender lições de outras áreas? Ele falou muito disso, foi muito legal, foi muito legal. É a importância da gente ter vivências diversas, ele até falou, né? E sai de um jogo universitário, vai para outro jogo universitário, perdeu esse, tem que ganhar outro, e aí no outro lugar você Uhum, tem que levar as camisas de jogo, no outro você tem que levar o lanche. Então, essa vivência, essa diversidade de vivências, e meio que a gente é forçado, isso principalmente no começo de carreira, a acumular muitas funções, como que isso é enriquecedor para a formação do técnico. uhum, E ele também falou da importância da gente, eu ia falar of course, da gente, né, certamente de estudar, mas de aliar a teoria com a prática. Então, aproximar uma coisa da outra, né? Principalmente no caso do esporte, a gente tende muito a estudar o que estão nos livros, nos artigos, mas a nossa capacidade de trazer isso para o mundo real ali na quadra, e o que a gente observar na quadra, tentar enxergar onde está a teoria por trás disso, foi muito legal essa conversa que a gente teve com o grande Ademir. Ademir, meu querido, casado, casado, casou, casou. Ele casou. casou? É, então, pois é. Beijo no coração. É isso aí, o Ademas é espetacular. Eu sou muito suspeito por falar dele, porque ele é um grande amigo meu e a gente conversa toda semana praticamente. Ademas, um beijo, meu irmão. Aí a gente teve um episódio com um outro grande irmão, que é o Denis Faust, que é o atual supervisor das categorias de base do Clube Mackenzie, lá em Belo Horizonte. E ele Um dos falou, grandes formadores do Brasil, grandes né? formadores, exatamente. E ele falou das semelhanças e diferenças do voleibol de São Paulo e de Minas, que os dois buscam excelência, que tem uma grande estrutura, destacou a importância da educação também, lá, principalmente no Mackenzie, que eles têm um apoio muito bacana de uma escola que é parceira deles, e também contou para a gente da experiência que ele teve na Itália e o tanto que o voleibol italiano é focado nos detalhes e nos aspectos técnicos, que é um grande pilar da metodologia dele, que ele aplica lá no dia a dia, lá no Mackenzie e em todos os times que ele foi técnico também. E o cara tá tendo um baita de um sucesso aí, campeão mineiro, campeão do CBI, então já chegou lá numa Revelando um monte de pé na atleta. porta lá, ganhando tudo. E também destacou que foi o terceiro melhor goleiro da história da F1000, atrás de César Feijão Binatti e todos os outros. Ai, meu Deus, a gente era ruim pra cacete. É Grande muito Denão. legal. Beijo, Denão. Denão, um Só o grande abraço, cara. irmão. Valeu. E depois, de novo, saindo um pouquinho do voleibol, mas não muito, porque esse tem história no voleibol também. O Feijão falou, né? O cara sabe de voleibol e de podcast, então é o pacote completo, isso eu lembro. Exatamente. Nós trouxemos um dos jornalistas que é a cara do voleibol no Brasil, Uhum. o nosso grande amigo Ale Oliveira. Ale Oliveira, A espetacular. Ale contou várias histórias, como que ele surgiu no voleibol, depois como que o jornalismo entrou na vida dele, contou muitas passagens muito legais, cobrindo eventos, gente, muito legal esse episódio que foi tudo É, sobre comunicação, foi muito legal. E para mim, o que ficou mais marcado é ele disse o seguinte:
que para o técnico, o treino do técnico é o conhecimento. Aí a gente deu até aquela pausa, assim. O treino do técnico é buscar conhecimento. Fiz até um post no dia seguinte sobre isso. Foi Espetáculo. espetacular. Espetáculo. Galera, então volta lá. Se você quer aprender muito sobre comunicação, assista o episódio com a Ale Oliveira e curta e compartilha os episódios lá também do Ataque e Defesa, o Tá que podcast do Ale defesa, né? Oliveira. Sigam ele lá, esse canal no YouTube, que você vai aprender muito, vai conhecer muito sobre o voleibol. Grande Isso aí. Ale, grande abraço, meu querido. Ale é muito fera, cara. Ale tá ídolo, né? Putz, Teve aqui, espetacular. teve aqui. Caramba, velho, que loucura. Depois a gente teve, depois do Ale, foi o Robinho. Grande Robin, que é um dos diretores da Federação Mineira de Voleibol, que eu sempre destaco aqui como sendo a melhor federação estadual do voleibol brasileiro, by far, de longe, né? E ele explicou por quê, né? A gente entendeu por que que a Federação Mineira é tão boa. Porque primeiro tem grandes líderes como ele, e depois ele falou lá dos processos desburocratizados, iniciativas focadas nos atletas e nos técnicos, né? Como cursos. Aí ele falou dos subsídios que eles deram aos clubes, a ajuda na pandemia, que eles bancaram todo mundo lá, né, para facilitar o ingresso e a permanência desses clubes numa época difícil. E ele falou do apoio total e irrestrito à base. A gente que quase não defende o voleibol de base aqui, né, a importância da base. Volta lá no episódio do Robinho e vê por que que a Federação Mineira tem tanto destaque e por que que lá nas categorias maiores adultas profissionais, o Minas, o Praia, o Cruzeiro, o Minas, tanto no masculino e feminino, os caras estão no topo do voleibol brasileiro e não é por acaso, e Sim. muito porque o trabalho lá no backstage é muito bem feito por eles. Então, Robin, um beijo, meu irmão, você é fera. E se você é gestor de projetos esportivos, esse é o episódio para você, professora, É. professor. Se você está no comando de algum projeto esportivo, Uhum. você precisa assistir e ouvir o episódio com o grande Robinho Fonseca. É Robinho, isso aí. beijo no coração, mais sucesso para você e onde você colocar a mão, cara. Depois a gente teve mais um episódio com aquela que hoje a gente pode dizer que é uma das maiores vencedoras. Ali tá no top 2 ou 3, se não for a maior vencedora do esporte universitário aqui no Junior College, aqui nos Estados Unidos. Ela teve um three-peat, que significa que ela venceu 3 vezes o campeonato nacional em sequência, galera. A 3 anos grande, seguidos. a grande Thaís Paziqueto Allen, nossa querida coach Thaís, ela explicou pra gente, ela veio aqui no podcast falar sobre como ela começou como técnica, ela veio para os Estados Unidos jogar, como ela começou super jovem como técnica, como ela conseguiu ingressar num programa, na verdade, numa universidade que não tinha programa de voleibol, que ela começou do Construiu do zero, zero. literalmente, ela falou pra gente, eu tinha 3 conjuntos de poste para montar 3 redes dentro do ginásio, mas não tinha rede. Não tinha rede, nem Não tinha bola. nem a rede, não tinha bola, não tinha atleta. Ela falou: primeiro dia no escritório só tinha eu. Não tinha atleta, não tinha nada. É Então, computador? no dia, enquanto tudo era mato, né? Lá onde ela trabalha até Exatamente. hoje, como que ela construiu esse programa vencedor? Quais foram os grandes desafios de se estabelecer uma cultura, né? E como que ela conseguiu chegar nos níveis mais altos até o ponto de, cara, acabou de vencer o terceiro campeonato nacional em sequência, no terceiro ano seguido. Ela falou muito pra gente de quais são os valores e da importância de se ter valores sólidos para que você tenha um programa de sucesso. Foi espetacular, uma pessoa Espetacular. espetacular. A gente perguntou para ela do que ela mais se orgulha. Em vez dela responder a pergunta do que ela mais se orgulha, ela começou a agradecer as pessoas. Olha como isso revela sobre o caráter espetacular da Thaís. Thaís, um Muito bom. beijão e venha ao For Pete. Isso aí. Beijo, Thaís. Você é muito fera. Somos muito fãs.
Daí no episódio 37, tivemos o Duda Nunes, grande Duda que é técnico lá do Pinheiros, que também Mais nos outro fez técnico de chorar, diga-se de Superliga. passagem. Técnico de Superliga, nunca ganhei do Duda e me fez chorar. Eu, E eu gosto do cara. Como é que pode? eu já ganhei do Duda. Coloco isso no meu currículo, porque não é fácil, mas também tomei porrada pra cacete dele. Mas, vamos lá, ele falou de novo, mais uma aí, ó, a importância de estudar, né? Mesmo não necessariamente as coisas sobre voleibol. Ele citou alguns cursos que ele falou que agora me fogem à memória lá, de cursos não relacionados a voleibol, O mas Duda que fez 1 milhão de especializações, né? 1 milhão de especializações. E ele citou lá a importância de ter muitas ferramentas na sua caixa de ferramenta para você pegar a ferramenta certa em um determinado momento específico. E isso me chamou a atenção também. Então, Duda, um beijo para você, sucesso, meu irmão, sucesso mesmo, porque é um cara que realmente se dedica, tem um drive, né? Uma fome absurda de sempre melhorar, de sempre se especializar, sempre aumentar conhecimento, sempre aumentar o número de ferramentas que está dentro da caixa dele. E é um cara espetacular que também nos fez chorar, hein? Olha aí, ó, mais um episódio com fortes emoções. Não, toda vez que o time do Duda entrada vai jogar contra as minhas equipes, eu falo, ih, vai ser difícil Hoje hoje não de vai novo. ser um dia Hoje fácil. o cara Ah, é meu Deus. inteligente. Gente, pense numa pessoa Impressionante, inteligente. É o impressionante. Duda. Duda, querido, beijo no coração, mais sucesso pra você. Depois, gente, nós falamos. Ai, 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 olha o nível que nós estamos chegando, cara. Nós tivemos episódio com o grande técnico do Sada Cruzeiro, grande Felipe Ferraz, que nos deu uma aula sobre liderança e como ser um gestor de um projeto vencedor. Como que ele ingressou nesse projeto que já era vencedor, como que ele continua mantendo esse projeto sendo vencedor a Uhum. partir de uma carreira extremamente vencedora. Cara, episódio espetacular, episódio 38, o grande Felipe, que falou pra gente da importância de que nós temos de liderar primeiro a si mesmo com qualidade para depois poder liderar as outras pessoas. Então, o conceito da autoliderança foi Autoliderança, muito bom. espetacular. Ele também falou que na vida dele e no que ele faz, seja do ponto de vista pessoal, seja na maneira de jogar da equipe e na maneira de lidar com as pessoas, a importância do equilíbrio. Então, desde ações ofensivas e defensivas, né, do lidar com as pessoas, reagir ao que as pessoas falam, a importância do equilíbrio. Que ele disse que equilíbrio é uma palavra-chave na vida dele. Um outro ponto muito legal que o Felipe falou é que para ele sucesso é igual capacidade mais oportunidade, da importância de você se preparar, de Muito você bom. se capacitar e saber ver e aproveitar as oportunidades. Essa é a receita para o sucesso, segundo o grande Felipe Ferraz. E aí, quando a gente falou de voleibol, a gente destacou, né, essa tendência mais atual da volta, né, do retorno do jogo mais técnico, e aí até a gente falou, né, do jogo sujo, do rejogar, a importância de ter um time jogueiro hoje em dia. Então, se você quiser aprender com um dos grandes técnicos da atualidade do Brasil, mais outro vencedor como atleta e como técnico que teve aqui no Set Point. Cara, estamos bem demais, bicho. Impressionante. Muita sorte nossa, cara. Oh, Grande Felipe Ferraz. Felipe, um beijo no seu coração. Que pessoa fantástica que é o Felipe. fantástico, impressionante. Além de ser um profissional fora da curva, uma pessoa fantástica que aprende com a comissão técnica, Exatamente, ele destacou isso. que distribui responsabilidades para a comissão técnica. Cara, você precisa ser uma pessoa muito forte para você fazer isso, hein? Não é qualquer um que faz isso, não. É isso Felipe, aí. mais Felipe, sucesso para você, querido. e o cara tem o Fábio Correia com ele, né? Aí, Tá mal de companhia também lá, né? coitado, coitado. Filipão, obrigado, sucesso pra você, meu irmão. E aí, o último episódio, que foi lançado alguns dias atrás, é com o grande Percy Onken, que é um dos principais arquitetos do voleibol brasileiro. Cara que comandou as categorias de base da seleção brasileira masculina por muitos anos, mais de 20 anos, e a geração
da década de 2000 que Sabe a geração que ganhou tudo? a geração ganhou tudo, e alguns que ainda Tudo. estão ganhando tudo, passaram pela mão dele. E Cara, quando eles, ele aceitou o convite, eu falei, eu tremi na base. Falei, ó, falei, desgrila, pelo amor cara, de Deus, Percy vai hoje, estar hoje aqui. De o verdade. sarrafo aumentou muito. E aí ele destacou que lá quando ele estava nas categorias de base, os tours internacionais com a seleção brasileira eram importantíssimos e a um certo momento a CBV parou de fazer isso e as seleções perderam um pouquinho de força A muito por causa disso importância também. da oposição, né? Encontrar Oposição, oposição. exato, encontrar uma oposição que te faz melhor. Então ele destacou essa a importância desses tours internacionais para as seleções de base. E também falou lá do simples é melhor do que complexo, né? Sistemas simples são melhores que sistemas complexos, que é um grande lema que eu também uso. E depois falando de voleibol, ele falou o que mudou, como o jogo tem evoluído, né? Nas categorias de base, e também isso vem do adulto para a base, talvez, a velocidade, treinar recursos, que é o tal do jogo sujo, que a gente falou aqui, que o Felipe destacou também, treinar isso sistematicamente, né? Usar, passar de recurso para sistemas, né? E treinar isso constantemente e as combinações de bolas de primeiro tempo com a pipe. Isso também é um grande fator de evolução do jogo. E pô, o Percy, que também tem feito trabalhos espetaculares, fez um trabalho espetacular na seleção brasileira de base lá na década de 90, 2000, e aí depois foi para Portugal, Catar, Egito, e o cara faz um trabalho ao redor do mundo aí espetacular, colocando essas seleções no maior nível possível. Galera, o Egito vem aí. O Egito vem O aí. Egito vem aí. E, Tá fudido. e uma coisa muito legal, eu perguntei pro Percy, né? Que dica que ele dá pro professor fazer esse caminho reverso da progressão para a base, né? Porque ele Uhum. falou que a base não vai jogar nunca igual o adulto. Exato. Isso é um erro que a gente faz, de querer que a base jogue com o adulto. Primeiro que não tá pronto, não tem a experiência que o adulto tem. E o que ficou mais marcado para mim foi assim: jogue simples e jogue bem jogado. Simples é melhor que complexo. Simples é melhor que complexo. Então, É professor, isso aí. professora da base, passo simples, muito bem feito. Grande E Percy. aí, desculpa. Não, não, grande Grande Percy. Foi Percy, uma um beijo pra você. conversa espetacular. Animal. Animal. Beijo Não no é à toa que o coração. cara é um dos maiores arquitetos do Um voleibol dos brasileiro, maiores técnicos de base do planeta do planeta. Terra. É o Bernardinho da base. Exatamente. Bernardinho barra Zé Roberto da base. Cara, esses foram os nossos 39 episódios que a gente gravou. Acho que 37 deles foram com convidados. A gente teve, acho que 37 convidados. Porque o primeiro a gente fez só nós dois e a gente fez da nossa história. Daí são 37 convidados. Ah, não, teve um com o teu curso. Exatamente, porque esse foi um dos. Ah, foi exatamente. Desculpa, foi o que a gente falou da nossa história e Talvez falamos do tivemos teu 38. curso. Sei lá. Eu acho, eu só sei que esse podcast não seria nem não seria nada sem os nossos convidados. Então, a gente realmente faz questão de destacar a importância dessa galera que participou aqui com a gente, porque eles nos ensinaram muito e a gente realmente espera que eles tenham ensinado vocês também que estão assistindo e ouvindo a gente aqui no Set Point Podcast. Foi um grande prazer de fazer essa primeira temporada com todos eles e meu irmão Peter Bristotti, obrigado por essa honra de dividir e compartilhar esse projeto aqui comigo. É uma das coisas, eu diria, a mais legal que eu faço na minha vida hoje em dia. O Set Point Podcast é o projeto que eu mais tenho alegria e motivação de fazer, cara. Eu até me emociono aqui, porque mais um episódio com emoções fortes aqui, porque realmente isso tá mudando a minha vida, cara. Então, obrigado a todos os convidados e meu irmão Peter Bistotti, obrigado por compartilhar esse projeto comigo. Cara, quando a gente começou, quando a gente publicou o primeiro episódio, eu pensei comigo, ai, lá vai eu me meter em mais um projeto.
Eu mais coisa também. pra fazer. Será que vai dar certo? Uhum, E aí, conforme os episódios foram passando, cara, eu sou 40, quase 80 horas, cada episódio tem quase 2 horas, né? Eu sou uhum, 80 horas mais inteligente. uhum. Sei de mais coisas do que eu sabia em maio. E eu fico imaginando quando a gente tiver o ano completo. Como que a gente Pô, chegar lá em cara. maio do ano que vem? Como é que vai ser essa história, cara? E esse ano de 2024 foi um dos anos que eu mais aprendi na vida fazendo esse Eu podcast, também. dividindo essa tela com você, meu irmão. Foi uma coisa, foi espetacular, assim. É difícil até de Uhum. descrever o tanto de coisas que a gente aprendeu, de lições vividas, de emoções sentidas. E a gente só consegue ter essas experiências se a gente estiver do lado de pessoas boas. Então, primeiro, você, César Feijão Benatti, é um prazer inenarrável. Ó, lembra dessa palavra? Inenarrável. Uhum. Foi um prazer nossa, do caramba estar aqui. Eu ia falar um palavrão, hein? Foi um prazer, assim, cara, espetacular. E parece que cada dia que vai passando a gente vai ficando mais feliz fazendo esse episódio. Os convidados também, cara, olha, quanta medalha olímpica a gente teve aqui. Porra, Quanto, cara. Quanta quanta, quantas, história. quantas pessoas passaram por aqui cuja especialidade é mudar a vida de outras pessoas. 100% dos nossos convidados. E a gente tem isso como lema nosso, né? As Uhum. pessoas primeiro. Cada convidado que vem aqui, cara, a gente vê o quanto que eles se importam com as pessoas primeiro, antes de tudo. E depois o processo, o amor pelo processo, ter um processo de qualidade. Aí o resultado vai ser uma consequência quase que inevitável. Verdade. Eu, galera, se você está assistindo, você que está nos ouvindo, a gente só continua fazendo esse podcast por duas razões. Uma, continua tendo aquela primeira razão egoísta. A gente quer continuar aprendendo. Queremos E aprender. queremos aprender. E dois, por causa das pessoas. Dos nossos convidados e da nossa audiência. Você que nos assiste, Isso você aí. que nos ouve. Continue compartilhando esse episódio também, mas todos os episódios. Curta, compartilha, comenta. Espalhe a palavra do voleibol por aí. Foi um prazer. A gente se vê de novo ano que vem. Mas, antes de terminar, eu preciso fazer uma coisa especial aqui. A gente termina com todos os nossos convidados pedindo para eles deixarem uma mensagem para todos que nos ouvem e nos Hum. assistem. Então, a gente vai fazer isso também. Então, Peter, deixa a sua mensagem e depois eu vou deixar a minha também. Ixi, isso é difícil agora falar, hein? Deu um nozinho na garganta aqui. A gente faz o que a gente faz porque a gente ama o que a gente faz. A gente faz as coisas da maneira que a gente faz porque a gente ama o que a gente faz. A gente descobriu, a gente teve a sorte de encontrar algo para fazer na vida que despertasse acho que amor, mas é misturado com fogo que tem dentro do coração, que impulsiona a gente a fazer melhor. E quando a gente faz isso, qualquer que seja a área da nossa atuação, existe uma tendência muito grande que a gente se dedique e que faça bem feito. Então, professor, professora, principalmente, mas todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, é, Madre Teresa de Calcutá falava isso, né? Em tudo que você fizer, faça tudo com amor. Faça tudo com amor, porque só vai dar certo. Não tem outro jeito, cara. Não tem outro jeito das coisas acontecerem se você fizer as coisas com amor. Se dedique, encontre algo que desperte esse amor dentro de você. Você será uma pessoa muito mais realizada, muito mais feliz, como eu tenho sido fazendo esse trabalho aqui com você, César, com você, Feijão, e os nossos outros projetos que a gente tem também em paralelo, Uhum. mas é tudo baseado no amor que a gente tem por aquilo que a gente faz. Então, gente, amem as pessoas e procurem fazer aquilo que vocês fazem com amor, porque vocês amam aquilo que vocês fazem e a gente entra nesse ciclo virtuoso. Beijo pra todo mundo. Mua. Bom, a minha mensagem final, depois dessa mensagem que
Nossa, me deixa até arrepiado. Arrepio número 300. Que a gente sempre fala que ele é arrepio número... É. Cara, a minha mensagem final é a seguinte, cara. A gente se fala aqui da importância de você impactar as pessoas, de liderança, de servir ao outro. E tem uma frase muito legal da minha palestra de liderança, que é da Maya Angelou, que diz o seguinte: as pessoas podem não lembrar exatamente o que você fez ou o que você disse, mas elas sempre lembrarão de como você as fez sentir. Então, se a gente fez esse podcast, e se você nos assistiu, se você nos escutou aqui em um episódio, em dois, em 40, e você não lembrar de todas as coisas que a gente falou, que obviamente é impossível, mas se você lembrar que a gente fez você se sentir bem, o nosso trabalho aqui está muito bem feito. E é isso que a gente busca no nosso dia a dia, em todos os projetos que a gente faz, individualmente, no nosso trabalho principal, nos nossos projetos que a gente compartilha junto aqui nesse podcast. Então, se você se sentiu bem nos ouvindo, nos assistindo, o nosso trabalho está muito bem feito. E a gente vai continuar com muita fome, nem o Peter falou aí, destacou, para cada vez levar mais informação, mais conhecimento, para aprender mais, para a gente poder ensinar mais também, convidar pessoas maravilhosas para crescer esse círculo virtuoso que a gente está promovendo aqui. Tá certo? Então, galera, muito obrigado por acompanhar o nosso podcast esse ano. O ano 2024 foi muito especial para a gente por causa do nascimento e desenvolvimento desse projeto aqui, e ele vai continuar por muito tempo, se Deus quiser. Tá certo? Então, feliz ano novo para todo mundo, que 2025 seja maravilhoso para todos nós, muitas conquistas, muito aprendizado, muitas relações boas, e a gente só tem a ganhar com isso, e a gente estará de volta ano que vem, talvez na segunda semana de janeiro, a gente não sabe ainda, mas com certeza com alguém muito especial aqui, para a gente bater um papo legal, tá bom? Galera, Então, que 2025, desculpa, que 2025 seja o melhor ano melhor ainda. ano das nossas vidas. E se você quiser, em 2025, explorar as última do ano, Peter Bistotti, quantas opções? 187. 187. 187 possíveis maneiras de vir para os Estados Unidos. Entre em contato com o Lucas Negrin através desse QR Code que ficou na tela. Isso vai ser Não podia ser diferente, tem que terminar dando risada. sensacional. Entra em contato com o Lucas Negrin, fala que você ouviu esse recado lá no Set Point Podcast, que ele vai te dar uma atenção especial, tá bom? Valeu, galera! Beijo, até ano que vem. Ah, esqueceu do recado final? Volte para conferir os próximos episódios. Isso aí. Valeu, galera. Até o próximo. Feliz ano novo. Feliz ano-